Nós já falamos sobre caminho mais longo diversas vezes ao longo dessa e outras unidades. Nós já falamos de sequenciamento de atividades, caminhos paralelos, mas agora vamos falar novamente dos caminhos, mostrando que a ideia de caminhos e sequenciamento tem o objetivo de definir o caminho mais longo de produção e automaticamente definir o caminho crítico do projeto. É aquele caminho, como comentado nas folgas, que não permite atraso, reprogramação ou reagendamento. É aquele caminho que define o tempo do projeto. E é sobre esse modelo de planejamento que nós estamos falando e estamos conduzindo o treinamento até agora. O caminho crítico, o CPM, o Critical Path Methods, ele vem de uma evolução de uma metodologia desenvolvida lá dos anos de 1950, 60, em modelos anteriores até esse CPM, e tem por objetivo foco nas atividades. Ele tem como objetivo trabalho e controle sobre as tarefas produtivas. Como considerar que tudo depende apenas da sequência construtiva e nada mais importa. A proposta do CPM é focar que o caminho de produção mais longo deve ser monitorado para garantir que o trabalho seja realizado dentro do projeto, dentro do prazo estipulado e combinado, tendo como premissa recursos humanos infinitos, materiais infinitos, verbas e financiamentos infinitos, trabalhando apenas sobre as atividades na avaliação de riscos e incertezas que possam atrapalhar a sua produção. Ou seja, sobre elementos que não se tem controle. Recursos, materiais e financiamentos, há a proposta de sempre ter controle e estoque infinito. E o caminho crítico, na modelagem de cálculo, prevê verificar datas mais cedo e datas mais tarde para a avaliação das atividades. E em cima de data mais cedo e data mais tarde é que define o conceito de folga livre e folga total. Assim como já mostrado nas folgas, o caminho crítico, não perigoso nem explosivo, mas crítico porque ele garante o final e a meta de prazos, ele possui folga nula. E as folgas totais e as folgas livres, como já apresentado anteriormente, são as variáveis mais importantes para a decisão do planejador e do controlador. Vamos analisar o caminho crítico dentro da ferramenta. Alterando aqui o modo para o modo original, ou seja, sem os elementos gráficos que foram criados, vamos trabalhar elementos gráficos novos que apresentem esse caminho crítico. E para resgate, eu posso escolher o modo Tracking Gantt. O modo Tracking Gantt é o modo de controle, o Tracking Controle na forma gráfica. E ao fazer isso, eu apresento aqui os elementos gráficos originais e posso também procurar como mostrar o caminho crítico, que seria o caminho mais longo. Aparentemente aqui eu tenho esse, depois esse, e como caminho mais longo, eliminando a nossa atividade simulada, como caminho mais longo, depois desse, eu tenho a atividade A3 do pacote 1. Como é que eu vejo no diagrama de Gantt o caminho mais longo de forma automática? Bastyle, Critical, Progress Critical. É normal para aquelas atividades que são críticas. Críticas é porque a folga é zero. São ativas.
Vamos ver aqui se a gente atende a isso. Inserir total slack. Folga, folga. Temos várias folgas aqui. Por que nós temos folga zero? Onde estão as folgas zero? Por que a gente não está encontrando aqui a data final do projeto 21 como limite? Porque existe alguma outra coisa aqui que está atrapalhando o nosso trabalho. Aqui, abrindo a produção intangível, verificamos que essa atividade aqui, ela ocupa uma posição que chega ao final do trabalho e ela até passa um pouco aqui. Para entender melhor o caminho crítico, eu vou abandonar o nosso trabalho intangível e vou mostrar a cadeia produtiva. Por que isso? Porque quando se discutiu esse modelo, era representado no diagrama o conjunto de atividades produtoras, pois os trabalhos administrativos já faziam parte das corporações que conduziam os projetos. Então, o modelo foi criado em cima de uma cadeia de produção, produção tangível. O nosso modelo mais novo prevê a inclusão das atividades não tangíveis, atividades de apoio. Mas a inclusão delas faz com que atividades permanentes sejam incluídas. E atividades permanentes duram o tempo todo do projeto, mas não definem o tempo do projeto. Elas não são críticas por natureza, não possuem folga zero por natureza, porque elas não definem. Agora, as atividades produtoras definem. Eu vou marcar aqui as atividades produtoras e chamando a atenção do Bar Styles, nesse modo, outros elementos foram configurados e vermelho, e eu vou botar um vermelho mais vivo aqui. Vou botar um vermelho mais vermelho. Os azuis não estão vermelhos porque, repetindo, eles não são critical. Se você procurar aqui o campo critical, para mostrar que é critical, aparece yes para quem tem folga total zero. Então, a maneira de ver só o caminho crítico seria aplicar um filtro aqui e ver só o crítico. Aí a pergunta, onde estão as outras aqui que são críticas também? Por que nós não estamos vendo aqui aquelas que precedem e que, de fato, um atraso em uma geraria atraso nas outras? Porque o caminho crítico, quando foi concebido, não possuía nenhuma restrição. O modelo de trabalho não permitia a inclusão de restrições. Restrições são, tem que começar em, tem que terminar até, o calendário vai de 7 às 5, o calendário não trabalha domingo, existe deadline, era outro mundo. E o caminho crítico foi construído no cálculo para que apresentasse as folgas dentro dos padrões desse cálculo. Padrões esses que aparentemente não estão mais respeitados por conta da inclusão de restrições. Uma das restrições é eu dar um intervalo de tempo entre as atividades, ou até mesmo usar um calendário. Eu vou marcar todas as atividades e com o botão direito eu vou chamar Information e vou dizer que o calendário de todas elas é o calendário padrão de projeto. Ao fazer isso,
todos os feriados e anomalias que eu criei de restrição somem. E agora a ferramenta consegue mostrar o caminho crítico completamente desenhado. Primeira pergunta para o participante dos nossos treinamentos. É possível um planejamento de obra, evento, pesquisa, plataforma de petróleo, não possuir restrições de recursos humanos? É possível esse tipo de trabalho que foi citado ter materiais e equipamentos infinitos? Ou dinheiros e verbas de financiamentos ilimitados? Ou é possível trabalhar num calendário 24 horas por dia, no nível comercial industrial que nós vivemos? Se isso não é verdade, nós não vamos conseguir, nos nossos trabalhos, ver esse caminho crítico. Nós vamos ter que criar outras condições para o nosso entendimento de caminho crítico. CPM, cálculo preciso, cálculo a partir de um modelo de uma época sem restrições, justificada pela corrida armamentista. Hoje, cenário industrial comercial, temos restrições de todos os tipos e, no momento aqui, nessa unidade, calendário e datas obrigatórias são as restrições que estragam o automatismo da ferramenta em mostrar o caminho crítico. É possível também aqui, em Format, mostrar atividades críticas ou não mostrar atividades críticas. É estranho apagá-las, mas ainda assim aqui é possível fazer um ajuste mais rápido de crítico e não crítico. Eu não sei se assim você vê as atividades, mas use então os recursos tradicionais e esqueça no momento esse recurso da Ribbon Format. Como é que eu poderia mostrar quem é crítico e quem não é? Simples. A dica é inserir coluna, campo livre, flag 20, que é o último, e eu vou personalizar esse campo dando o nome de crítico comercial. Ok? E eu marco esse campo. Por outro lado, aqui em Bar Styles, eu vou dizer que é critical, aqui é progresso, aqui. Eu vou colocar aqui critical, eu vou criar mais um. Eu vou aqui inserir, não, ao contrário, eu vou aqui inserir o critical comercial, que vai ser igualzinho ao anterior, vermelho, padrão, parte de baixo ou parte de cima. Acho que eu vou deixar ela inteira. É crítico comercial. E vou desenhar para quem é normal, ponto e vírgula. Quem é normal, ponto e vírgula. Quem é flag, no caso o flag tem um nome, é comercial, crítico comercial. Vou botar flag 20. Eu vou colocar aqui Active. Se tudo der certo, toda vez que for atividade ativa e flag 20 marcado yes, eu desenho. Vamos ver se vai dar certo. Nós sabemos que essa aqui é uma atividade crítica. Yes. Nós sabemos que essa aqui é uma atividade crítica. Yes. Sabemos que essa é uma atividade crítica. Yes. Acabei de, pelo entendimento que nós temos de predecessoras e sucessoras e dependências e folga aqui, embora
existam folgas, são folgas por causa do calendário, não são folgas por conta de agendamento. Por isso que eu marquei aqui yes. E elas de fato definem um caminho crítico. Ficou na parte de baixo porque, embora cheia, alguma outra coisa, veio aqui a atividade desenhou paranormais não críticas, que ficam em cima. Eu poderia colocar então aqui embaixo do task para desenhar depois a atividade cheia. Nesse caso aqui eu vou ter dar um reforço de cor para ficar mais forte. Assim ela fica mais forte. Entendemos que ela é não crítica pelo cálculo tradicional, mas é crítica pelo entendimento de predecessores, sucessores, dentro de um aspecto industrial e comercial. O caminho crítico trabalha com as folgas totais, com as folgas livres e com as folgas totais. Critical está dispensado. Folga total está dispensado. E eu preciso de um modo que me permita mostrar o campo que me ajuda a arrumar. É claro que esse Critical Task aqui não vai funcionar sob o nosso modelo. Se quiser representar as folgas, há um exercício para isso. A folga folga total, eu acredito. É a folga que tem dela para o final do projeto. Veja, uma linha mostra que essa atividade pode ser agendada, somente essa, mais para cá. Essa pode ser, assim que parece as folgas livres. Folgas livres. Tem alguns recursos aqui, slipas. Não, aqui não dá para mostrar. Baseline é outro recurso que vamos falar mais na frente. Mas de qualquer maneira, caminho crítico, nós esgotamos o late possible. As late as possible, nós já comentamos, trabalha folgas livres e não as folgas totais. Nós temos um problema nessa ferramenta, que o as late as possible está usando a folga total, atrapalhando os compromissos subsequentes. O verdadeiro as late as possible trabalha as folgas livres, não as folgas totais. É o tipo de coisa que deve ser monitorado no nosso trabalho.